exemplo, quando acontece alguma coisa numa casa, né, aí às vezes aparece barata, aparece borboleta, aparece morcego, aparece rato, e a gente não consegue interpretar isso, tá bom? Então as casas dão sinais desse jeito. As casas se comunicam com os insetos e aceitam eles dentro da casa para avisar os donos de alguma coisa, só que o dono ele não consegue ler porque toda a ancestralidade dele, ele acha que é superstição. Na verdade, ele não acha nem que é superstição, porque ele não sabe. É que nem eu falar que pedra se move, etc., a pessoa vai achar que eu sou louco. Borboleta realmente é transformação. Toda transforma de lagarta em borboleta, borboleta em lagarta e assim vamos embora, né? E que tipo de transformação? Depende da cor da borboleta. Por exemplo, começa a aparecer um monte de borboleta negra, né, numa casa. Normalmente você pode ver que aquela casa tem muita gente ali, muita intriga, muita briga, né, muita confusão mental, muita gente insatisfeita e elas começam a aparecer, né? E é preciso fazer uma limpeza aí. Aí eu vou, até o final a gente vai saber como fazer essa limpeza. Aí quando aparecem aquelas borboletas marrons, a gente está muito descuidado, né? As pessoas da casa, elas estão muito descuidadas com elas, aí começa a aparecer essas borboletas, então é indicativo de que você precisa cuidar de você, cuidar da família, um cuidar do outro e assim por diante. Eu estou falando cuidados não é só em termos de atenção, mas tudo, literalmente, inclusive de limpeza pessoal, né? Cuidados também com os móveis, com a limpeza da casa, com a organização da casa, aí elas começam a aparecer. Então, por exemplo, as abelhas, quando aparecem em algum lugar de forma harmônica, né? Ontem mesmo eu passei aqui, acho que o Denis estava comigo, eu falei para não mexer lá no jardim depois, porque as abelhas deram uma descansada ali, né? Pousaram tudo aqui no nosso jardim. Porém, de forma harmônica, né? Então, é fim de conflito. Se picasse alguém, é ódio, é raiva no coração. Pessoas que são picadas por abelha, de moto ou alguma coisa, tá acumulando muita raiva, muito ódio no coração e as bichas, elas percebem isso. E elas atacam aquela pessoa. Sim, sim. Então as casas dão sinais desse jeito. As casas se comunicam com os insetos e aceitam eles dentro da casa para avisar os donos de alguma coisa. Só que o dono ele não consegue ler porque toda a ancestralidade dele, ele acha que é superstição. Na verdade, ele não acha nem que é superstição porque ele não sabe. É que nem eu falar que pedra se move, etc., a pessoa vai achar que eu sou louco. Mas começou a aparecer muita barata, se sua casa começou a aparecer barata, as pessoas estão tomando conta de você. Normalmente as baratas só aparecem quando existe alguém realmente muito boa. Olha só para você ver. Tem que ter uma pessoa muito boa e os outros que são medíocres querendo abafar aquele ali. Então esse aqui tem que tomar uma providência. Então é liderança que está sendo invadida. A liderança quando está sendo invadida aparece as baratas. Então, por exemplo, tem casa que aparece um monte de besouro, né? E aí a mensagem, lembra dos arquétipos? É a questão de transformação, de mudança, aproveitar, né? Eu falo esses dias, tinha uns besouros ali, outros aqui, ali na varanda. Depois, Então, está pedindo para que haja uma transformação, para que você aproveite aquele momento e faça diferente. Então, é isso que os besouros estão falando para você. Bom, falando assim, eu detesto dar aula no meio, assim, lá no final, onde as pessoas não sabem de onde foi que eu tirei isso, né? Aí tem toda aí eu teria que ir lá atrás e vir voltando até chegar aqui, mas eu ia levar aqui o quê? Um mês ou mais, né? Então, tente aceitar como verdade e depois vocês tirem aí as suas dúvidas. Pode anotar uma dúvida ou outra que vocês tiverem. Quando você pega uma casa que tem muito pernilongo, muita muriçoca, sempre tem alguém, né, bebendo na jubilar de alguém. Falar jugular porque está sendo filmado e depois achar que eu não sei falar, né? É que tem uma pessoa aí em algum lugar que chamava de jubilar. Mas é quando tem algum vampiro ou vários vampiros numa casa, aparece muita muriçoca mesmo, né? Tem gente que vai para o mato, uma pessoa, 2, 3 pessoas começam a se bater assim e tal, e tem gente que fala, em mim não veio nenhuma, não é? Mas vê como é que está aquela pessoa dentro da família dela, ela está sendo sugada, ela está sendo atacada literalmente pela família. Esses são mais atacados mesmo. Sim. Então, a cobra é o seguinte, ela
ela solicita autovalorização. Você tem que se valorizar para que as pessoas também possam te valorizar. Mas tem também, cobra tem muito a ver quando a pessoa ela é muito boa numa coisa também e que tem muita inveja daquela pessoa, acontece isso. Então quando alguém está muito cobiçando o que é seu e você, aparece cobra para você ficar esperto. Também, se você não souber resolver rápido o problema que está acontecendo, pode dar até morte. Porque cobra quando pica, mata, não é isso? É isso aí. Formiga, harmonicamente numa casa, é união. Harmonicamente é um pouquinho de formiga. Quando formiga começa a tomar conta de tudo, gente, é o contrário da união. Aí, por isso que fala, quando formiga aparece demais, é mudança. Você vai cair fora dali logo, logo. Né? Botar você para correr dali. Onde tem muita formiga, você não pode morar, né? Porque formiga só mora em lugar que tem energia estática, energia que é nociva à saúde. Sim, todo lugar que é sim. Tá bom? Só que formiga não transmuta, né? Sim. Por exemplo, tem casa de pessoas que têm vícios, drogas, álcool, etc. E as pessoas vão ficando muito chateadas, né? Então os espíritos das pessoas que estão vivas e daquelas que são, né, multidimensionais, né, que estão lá, estão cá, ficam muito zangadas e os morcegos começam a aparecer para mostrar. Então quando aparecer uma lagartixa, eu acho legal, tem gente que pega, ó, e mete o chinelo na lagartixa. Eu acho muito legal isso. Então, onde aparece lagartixa, você tem que dar graças a Deus, né? Porque ela come escorpião, ela come barata, ela come tudo que vai transformar a sua vida no inferno, inclusive energético. Então a lagartixa, ela come, olha só o que vai fazer mal para o dono da casa. Todas elas têm que ser bem cuidadas. Lagartixa em cima de muro, lagartixa dentro de casa, né? Tem que parar com essa besteira de ai que nojo, né? Então é melhor você conviver com a lagartixa que controla as pragas, inclusive as pragas da alma, miasma. Ela come miasma. Deixa eu explicar para vocês. Bom, quem tem mais aula entende o que eu vou falar. Aí aparece lá um ninho, um ninhozinho. A lagartixa vai, ela fica em cima, ela come miasma energética para não atingir o dono da casa e não formar portais. Ela protege o dono da casa para que isso não aconteça nada de ruim com ele. Bom, por exemplo, vamos supor que vocês tivessem um bolo de aniversário aqui, e o aniversário vai ser 3 horas da tarde e o bolo foi colocado 1h30 da tarde e começa a dar mosca. Você fica com medo das moscas pousar no bolo? E se ela pousar no bolo, tu fica com raiva, tu fica enfesado. Então, onde tem mosca, primeiro vem o medo, depois vem a raiva. Pode ver numa cozinha, qualquer lugar que vem muita mosca, tu fica com receio de cair na panela, não é? Tá fazendo comida, você fica com medo, não é instante de mosca aqui, pousar no pão, pousar no bolo, pousar na comida, não é isso? E logo, logo tu fica com raiva mesmo, porque você bate o pano, tem mulher que quebra a cozinha todinha e não consegue matar a mosca, não é isso? Tem gente que pega e todo mundo odeia o sapo, não é isso? Mas, por exemplo, o sapo, quando ele coloca ali, né, seus filhotes na poça de água, ele é muito filhote, então ele prospera uma casa. E o sapo tem a mesma função da lagartixa. O sapo come coisas que vocês duvidam, tá bom? Inclusive, alguns besouros podem entrar nos seus ouvidos e você ficar surda. O sapo come tudo, não é? E tem horas que ele come até o escaravelo. O escaravelo acaba furando o intestino dele, saindo pela barriga. Ele morre, tá bom? Então, o sapo, na verdade, ele faz uma faxina na sua casa, comendo um monte de coisas que... É uma mesma coisa, a função... É que a lagartixa ela pode ficar internamente e o sapo fica no jardim, ele fica mais externamente. Então, e a paz também, né? Quando os insetos são eliminados, a paz reina naquela casa. Uma casa cheia de insetos, você não dorme nem direito, né?
Não é? Imagina você estar dormindo, uma barata voando e pousando em cima de você, andando no teu corpo, morrer. Pois é, o sapo faz uma faxina na parte externa e a lagartixa na parte interna.